bancada alinhadora DL16000 e DL16000 Plus. Unidade eletrohidráulica. Sobe. Ao apertar o botão sobe, o elevador deve elevar. Caso isso não ocorra, certifique o nível de óleo ou se a polaridade da alimentação trifásica está invertida. Pedal. Este pedal serve para desarmar a trava de segurança. Antes de apertar o botão desce, deve-se acionar o pedal. Caso as travas estejam acionadas, deve-se subir um pouco o elevador, para que as mesmas liberem. Durante o tempo de descida, deve-se manter acionado o pedal. Desce. Para iniciar o procedimento de descida do elevador, acione o botão desce. Jamais aperte o botão sobe e desce ao mesmo tempo. Botão de emergência. É utilizado para bloquear os botões sobe e desce. Para isso, basta apertar o mesmo para dentro. E para desarmar, basta girar o botão para a direita. É indicado sempre que o elevador estiver em posição de trabalho para evitar que outras pessoas acionem os botões, provocando acidentes. Acesso à bancada. Escolha uma área conveniente para posicionar o equipamento. No caso de ter sido feito o rebaixo do piso, o local já estará determinado pelo mesmo. Se não for feito o rebaixo, será necessária a utilização de 2 rampas de acesso, uma para cada lado do veículo. Procedimento para a elevação do veículo. Posicione o veículo sobre a bancada. Verifique se as rodas do mesmo estão centralizadas em relação à bancada, vista pela lateral. Esse é o braço de elevação. O equipamento é composto por 4 peças iguais a essa. O engate é muito simples. Ele é encaixado tipo engate rápido. Na sequência, utilizamos uma sapata de borracha encaixada no braço de elevação. Observe que é o mesmo sistema de elevador automotivo, com uma rosca de regulagem. Você abaixa toda a rosca, coloca na posição e na sequência ajusta ela. Colocação dos cavaletes. Se utilizar as rampas de acesso ao equipamento, é necessário subir o elevador com o automóvel, afastar as rampas para a lateral, posicionar os cavaletes, em seguida, abaixe o equipamento, fazendo com que o veículo apoie as rodas sobre os cavaletes, certificando-se de que os mesmos estejam bem apoiados no piso. Desça o equipamento até o ponto suficiente para encaixar os braços de sustentação. Braço de sustentação. Esse é o braço de sustentação. O equipamento é composto por 4 peças iguais a essa. Ele funciona por travamento rápido, com uma cunha em vez de parafuso, pela facilidade e durabilidade da cunha em relação ao parafuso. Para encaixar o braço de sustentação, procedemos da seguinte maneira. Posicione a parte frontal por debaixo da aba superior da bancada, inclinando a parte traseira do mesmo para cima. Após encaixar, abaixe a parte traseira e o encaixe estará pronto. Proceda dessa forma para os 4 braços. O travamento é feito com um equipamento erguido, que facilita a ergonomia do corpo. Observação. Quando for usado o sistema de medição, verifique na ficha técnica do veículo em questão a posição dos braços de sustentação. Essa é a pinça de sustentação do veículo. É aqui que o veículo é preso. São 4 conjuntos desse que compõem o equipamento. Observe que a parte do mordente só existe na parte interna. Na parte externa, ela é lisa, para não danificar a caixa de ar por fora e para não precisar, cada vez que utilizar, fazer retoque. É o suficiente, pois prende perfeitamente. O único cuidado que precisa ser tomado é quando acumular sujeira e a pinça não prender mais direito. Basta retirar a parte interna e passar em uma escova de aço para limpar. Dica: procure nunca usar graxa ou óleo nos dentes porque vai prejudicar o travamento. Agora, vamos proceder ao encaixe dela nos braços de sustentação, tomando cuidado para que o encaixe fique bem alinhado.
é só subir o elevador. Detalhe: ela possui uma mola e quando você soltar os parafusos horizontais, ela sempre recua, dando abertura para uma nova utilização. A seguir, suba o equipamento e observe que no momento que vai encaixando na aba da caixa de ar, será possível visualizar no rebaixe da pinça o quanto ela encaixou. Suba o suficiente para dar o encaixe perfeito. O próximo passo será feito o aperto dos parafusos horizontais. Aperte antes de subir o equipamento para evitar dano na caixa de ar, pelo fato dela estar solta. Os parafusos verticais só serão apertados depois que o equipamento estiver elevado e com a cunha no lugar. Cuidado! Quando for utilizar a parafusadeira pneumática, dê o aperto máximo de 28 kg-força. O procedimento a seguir é o encaixe das cunhas e o travamento dos braços de sustentação em relação ao equipamento. A cunha fixa melhor que o parafuso e possui uma vida útil maior, além da agilidade na hora de ancorar o veículo. Ao invés de utilizar 4 parafusos em cada braço, utilizamos apenas uma cunha. Observe que a cunha tem que ser colocada da direita para a esquerda e a parte inclinada deve ser virada para cima. Depois de encaixado com uma marreta de meio quilo, bata até escutar o estampido, o suficiente para um perfeito travamento. Aperto da pinça em relação ao braço de sustentação. Primeiro, sempre aperte os parafusos horizontais, depois os verticais, porque se for apertado primeiro os verticais e a pinça estiver deslocada, ela não vai chegar com facilidade e vai entortar a caixa de ar. O parafuso vertical dará o aperto da pinça em relação ao braço de sustentação. Sempre antes de utilizar a pneumática ou a chave de aperto, é ideal girar ele com a mão para garantir que ele fique alinhado ao lado de baixo. Quando ele encostou, pode ser utilizada a pneumática. Dica: em relação aos parafusos verticais das pinças, quando for realizado o estiramento na parte dianteira, não há necessidade de um aperto grande. Se for fazer o estiramento nas laterais, é necessário um aperto um pouco maior. Este é o batente inferior, que serve para facilitar a ancoragem da torre de tração. É só encaixar no quadrado, descer o equipamento e regular esse parafuso de forma que a ponta da torre fique em torno de 5 mm afastada do chão. Após, é realizado o aperto da contraporca de forma que o parafuso não solte mais. Este procedimento é feito somente uma vez quando o equipamento é montado. Observação: esse ajuste se faz somente na instalação do equipamento. Após tudo acoplado, eleve o veículo para facilitar o trabalho. Agora, vamos proceder ao encaixe da torre de tração. A bancada DL16000 permite ancorar a torre de tração nos 360 graus do equipamento. No momento do encaixe da torre, deve-se avaliar a posição do avariado do veículo, onde sofreu avaria, para aproximar o máximo do ponto onde vai ser tracionado. Neste veículo avariado, do lado direito, temos que localizar mais próximo daquele ponto. Vamos proceder ao encaixe agora. É importante salientar que as laterais não há placa de aço que existe na parte frontal e traseira. Nas laterais, a placa é avulsa. Conforme a torre é encaixada nas laterais, deve-se usar essa placa, conforme a demonstração a seguir. Coloque a placa, encaixe e aperte. No momento da tração, ela é importante, pois vai transferir o esforço da parte frontal superior da torre contra a estrutura do equipamento. Neste caso, temos uma placa soldada, mas nas laterais não se pode colocar essa chapa, pois aqui vão os braços de fixação do veículo e ela precisa ficar livre.
Após a fixação completa do veículo sobre o equipamento e a torre na posição de tração, quando atingir a altura de trabalho, aperte o botão desce e apoie o peso do veículo mais o equipamento sobre as travas, nunca sobre a pressão hidráulica. Para destravar o equipamento, aperte o botão sobe, pise no pedal de comando e comece o procedimento de descida do equipamento. Na parte dianteira da torre, existe uma regulagem em torno de 180 graus. Na parte traseira, temos mais 130 graus de giro, possibilitando um ângulo melhor para a tração. Lembrando que devemos tomar cuidado no momento de posicionar a corrente o mais próximo possível da ponta do cilindro hidráulico da torre, para não causar o efeito alavanca, principalmente nas partes baixas do veículo, como longarinas e chassis. Atenção! Lembrando que o ângulo de estiramento, quando for utilizar esses recursos na parte baixa do veículo, sempre tomar cuidado para ter a torre fixada o mais próximo possível do ponto e o mais reto possível, para não danificar o equipamento, pois se acontecer isso, ele não é coberto pela garantia. Neste veículo, vamos usar um mordente autotravante A03003. E poderíamos também usar o A03004, pois os dois possuem praticamente a mesma função. O que diferencia um do outro é a área de contato. Encoste o parafuso e com a mão empurre essa alça para trás. Ele é autotravante, porque quanto mais a alça será tracionada, como o alojamento interno é cônico, ele vai transferindo o esforço para a parte do mordente. Agora, aperte levemente no parafuso e é o suficiente para iniciar a tração deste paralama. Este é um encurtador de corrente que serve para agilizar o serviço sem que o técnico precise utilizar parafusos. É só passar dentro a corrente, laçar na torre e voltar a passar por dentro e o engate está pronto. Atenção! Sempre antes de tracionar, utilize o cabo de segurança. Nunca esqueça de utilizá-lo. Prenda um lado do cabo na corrente, passe ela por trás de uma peça que dê segurança e esteja bem fixa no veículo. Volte à outra ponta e prenda também. Quando prendeu, se acontecer de o mordente soltar da lataria, não vai atingir a parte de trás da torre. Nunca fique na linha da corrente. Fique a certa distância e sempre na lateral. A seguir, será realizada a tração do veículo. É só ter a mangueira de ar ligada ao pedal de comando e quando ele for acionado, a torre já começa a tracionar a corrente e, consequentemente, tracionar o ponto onde está variado. Para retornar ao ponto inicial do braço, inverta o sentido e o braço retorna para a posição. Dica: para recuperar o painel frontal, coluna de porta, partes que não serão substituídas no momento de tracionar, procure usar uma cinta de poliéster, não vai danificar o ponto. A torre também possibilita o encaixe ao redor do equipamento nos 360 graus. Então, em cada ponto encaixado, é possível todos esses ângulos demonstrados. Procedimento de retirada do veículo. Atenção! Faça o procedimento de descida do veículo com as rodas apoiadas em cima dos cavaletes. A trava de segurança é dupla. Caso aconteça alguma coisa como estourar uma mangueira de hidráulico, a trava vai evitar um acidente. Elas não dependem da ação do operador, sempre está acionada. O operador só vai desacionar no momento da descida. Manutenção. As operações rotineiras de manutenção são fáceis e consistem na limpeza geral da bancada elevador ao final de um dia de trabalho ou após a reparação de um veículo. Porém, é necessário que se efetue a manutenção preventiva conforme o manual do equipamento. Observação:
Embora você tenha assistido ao filme, é importante que você leia o Manual de Operação e Manutenção.